Ópera apresenta Expogestão. Obrigada à equipe da Expogestão, à equipe do IBGC pelo convite e por nós podermos estar aqui debatendo um tema tão importante como governança. Governança para as empresas familiares ou não, mas principalmente focadas em empresas familiares. E muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre governança, as pessoas dizem: isto é muito burocrático, isso não é para mim, isso é para empresas de grande porte. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre como governança é importante para qualquer empresa, desde pequena, média, grande, qualquer tipo de consolidação ou contrato social que essa empresa tenha, ela é importante porque ela disciplina algumas questões que são marcantes para todas as empresas, principalmente as familiares. Então, nós temos, basicamente, a família atuando na empresa, pode ter uma gestão maravilhosa numa empresa, pode estar tudo, o mercado bom, as estratégias perfeitas, mas se não existe um equilíbrio de interesses entre todos os stakeholders, as partes interessadas, nós não teremos sustentabilidade no caminhar dessa empresa. Então, nós vamos debater um pouquinho como essa questão da governança pode influenciar na inovação da empresa, no seu futuro, tanto dela quanto da família que está envolvida com ela. Então, nós temos aqui colegas deste painel que, na realidade, estão representando um pouco as diferentes dimensões da governança para nós. Então, nós temos o Divino, que é um executivo não familiar, trabalhando na empresa familiar e que conhece um pouquinho as dores de como atuar na família. Temos a Silvana, que atua no Conselho de Família, que é a dimensão familiar, que está como presidente, o atuante presidente do Conselho de Família, e meu amigo Faldini, que trabalha como conselheiro independente em empresas familiares ou não, de grande porte também. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que governança é para todos nós e nós esperamos que no final desse painel a gente tenha convencido vocês um pouquinho disso. Então, Divino, passo a palavra para conversar um pouquinho de início conosco. Boa noite a todos, boa noite aos colegas desse painel. Para mim é uma grande honra estar participando aqui com vocês. Eu acho que todo executivo, todo conselheiro devia ter essas oportunidades de falar, de discutir, de trocar ideias com outros e com outros públicos também que não seja do nosso meio. Então, só para situar, falar um pouco de quem que é a Algar, dentro desse tema de longevidade e de governança corporativa. Então, a nossa sede é em Uberlândia, mas nós atuamos praticamente, que eu vou mostrar, em quase todo o Brasil e América Latina. Nós somos um grupo de 88 anos, um grupo que a gente sempre fala, um grupo antigo, mas não é um grupo velho. Essa é a sede nossa lá em Uberlândia. Nós temos uma nossa visão, um nosso propósito, desde o fundador, porque a Algar vem das iniciais AL, Alexandrino Garcia, AL de Alexandrino e Algar, Gar de Alexandrino Garcia. Esse propósito de sempre servir. Na frente de todos os nossos negócios, a gente está num processo de evolução cultural, colocando sempre esse nosso propósito de servir. Esse é o fundador. Quando ele abria regiões na área de telecomunicações, ele sempre pensava primeiro em servir uma região. E a gente sabia que tinha muitas regiões. Eu mesmo, na minha trajetória, desbravei algumas vilas, algumas cidades
nós colocamos os primeiros 50 telefones na vila. Então, vocês imaginam uma cidadezinha pequena, que não tinha comunicação nenhuma, e você chega com 50 telefones. Já sabe que não vai dar lucro, mas ele tinha esse propósito. A nossa expansão em cima dessa robustez nossa nos últimos anos, nós estávamos em 2006 em poucos estados aí do Brasil. Agora, o grupo, em 2018, praticamente nós atendemos o Brasil inteiro. Temos uma operação na Argentina de tecnologia e de call center, uma na Colômbia, que é desenvolvimento de software e também de atendimento de tecnologia, e uma operação no México. Tudo nesse conceito nosso e nesse propósito. Nós tínhamos em 2006 11.600, nós chamamos associados, mas são os funcionários. Hoje nós temos 19 mil associados aí em todas essas nossas operações. Nós tínhamos em 2006 1,5 bi de receita, fechamos o ano passado com 3 bilhões de receita, só que um ano e meio atrás nós chegamos a 5 bilhões de receita. Mas os 5 bilhões, esses 2 bilhões de receita a mais, tirava 2/3 do lucro do grupo. Então, a importância da gente fazer a gestão do portfólio. O EBITDA não multiplicou por 2, multiplicou por 3, e todo mundo sabe que isso aí é o caixa que faz com que a gente continue investindo nos negócios. O que nós fizemos? Nós fizemos uma reorganização focando nos principais negócios que dê resultado. Então, o grupo já chegou a ter 64 empresas. Você precisava de reformar prédio, então a gente formava uma construtora, a gente precisava de fazer propagandas, nós tínhamos a BC Propaganda, e nós fomos focando, então, naqueles negócios que são mais core, que tem o DNA do grupo. Então, nós temos na área de tecnologia a Algartec, que é uma empresa de tecnologia com um faturamento de 1 bi, a Algar Telecom, que é a área de telefonia, o grupo começou com 87 municípios, hoje nós estamos em quase 500 municípios do Brasil. Na área de entretenimento, ano passado, a gente formou essa nova empresa, a Viva, porque nós adquirimos a Costa do Sauípe, aquele empreendimento lá de entretenimento, e a gente já tinha o Rio Quente, era a antiga pousada do Rio Quente. Nós tornamos, então, talvez o maior empreendedor em turismo do Brasil. A Algar Farming, que são plantações de sementes, mas a gente planta com tecnologia. A gente usa irrigação, tecnologia, análise de solo, drones, biodefensivo. Então, a gente leva tudo para a tecnologia, mesmo produzindo os nossos 30 mil hectares na Algar Farm. E nós temos uma área de investimento em startups e inovação, que nós chamamos Algar Venture. Dentro dela, nós temos Ao Sol, não sei se vocês já viram falar, que é a produção de energia fotovoltaica. Esse foi o empreendimento que a gente adquiriu devido a essa sustentabilidade de direcionamento dos negócios. Fizemos a sucessão esse ano, do lado esquerdo ali, o Dr. Luiz Garcia, que está com a camisa lá, Algar, ele é o filho do fundador, ele era o presidente do conselho, e o que está abraçando ele é o filho dele, que é a terceira geração do Grupo Algar, que era CEO desde 2001, 2002, e passou para mim, em 1º de janeiro agora, esse bastão, e foi para o Conselho de Administração como presidente do Conselho. É muito importante esse movimento aí da família, que era administrada pela família, e passar para um executivo do grupo. Aqui mais falando do que nós fazemos com inovação, por isso que eu falei, são 88 anos, mais 88 anos sempre inovando. Nós temos na governança essa concepção de
de 3 principais conselhos, um conselho de família, para estruturar ali o capital humano da família, um conselho de administração das empresas e do grupo, das empresas também, nós temos os conselhos, e um conselho de sócio. O conselho de sócio faz a expiração de valor para o grupo. Está, assim, estruturada hoje toda a parte de governança da Algar, o conselho de administração do grupo. Nós usamos muito o instrumento dos comitês, que são órgãos que auxiliam o conselho. Eu sou coordenador de um desses comitês, o Comitê de Estratégia e Inovação. Nós temos um conselho na Algar Telecom. Eu sou um dos conselheiros da Algar Telecom. Temos um conselho naquela empresa que administra Rio Quente e Costa do Sauípe. Eu sou conselheiro lá também. E embaixo, que são as empresas que ainda não têm conselho, são administradas direto, ainda na figura do CEO, administrado, gerido pelo CEO, mas com o conselho da holding. Nós temos um pilar para a gente chegar aos 100 anos do grupo, nós estamos com 88. Os 3 pilares são pessoas, cultura e negócios. Então, dentro de cada um desses 3 pilares, nós estamos fazendo toda a nossa estratégia para os próximos 11 anos. E aqui uma fala bem pequena do nosso fundador. Eu penso que a companhia é minha. Minha não tem nada aqui, meu. Amanhã eu vou embora, a empresa está aí. Então, vocês estão vendo que ele fala que ele sempre pensa que a empresa não era dele, ele estava aí e ele ia passar. Então, já estamos formando lá dentro do Conselho de Família também a 4ª, 5ª e 6ª geração, tem os meninos formando, e a gente, como executivo e também conselheiro, temos sempre que pensar também que um dia a gente vai embora. Por isso que a governança tem que ser fortalecida, tem que ser estruturada. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Expogestão, pelo convite. E eu gostaria de compartilhar com vocês o caso da minha família. Eu acho que ele consegue exemplificar bem na prática como empresas de vários portes conseguem implantar a governança corporativa. Então, vou explicar um pouquinho sobre quem somos, para que vocês consigam entender. E o meu foco vai ser um pouco mais sobre a governança familiar, que daí vocês conseguem entender um pouco mais sobre o papel do Conselho de Família também. Bom, a nossa empresa fica situada em Mandaguari, fica mais ou menos 30 quilômetros de Maringá e uns 80 quilômetros de Londrina. Ela foi fundada, a minha família são descendentes de italianos, pelo Romagnoli, como vocês podem ver. Ela foi fundada pelo meu pai, ele tinha 21 anos de idade, e o irmão se tornou sócio aos 16 anos. Então, são 2 irmãos que fundaram essa empresa. Nós estamos indo para a 4ª geração. Então, eu sou membro da 2ª geração, são 6 filhos desses 2 sócios. A 3ª, nós já estamos em 13 netos e 6 bisnetos na 4ª geração. Bom, um pouquinho sobre o nosso negócio. Nós somos uma empresa que nós produzimos soluções para geração, transmissão e distribuição de energia, os equipamentos também para distribuição de energia solar, painéis, enfim. Vários produtos que são destinados para transformadores, postes, várias linhas de produtos que são destinadas para distribuição de energia elétrica e solar. Nós temos 13 unidades ao todo no Brasil, localizados, a nossa matriz fica em Mandaguari. Nós estamos com presença mais ou menos, representantes locais em mais ou menos 30 países, exportamos para 30 países. E nós, basicamente, as linhas de produtos são transformadores, artefatos de concreto, cabines, Nós temos ferragens eletrotécnicas e para estrutura solar, e também alguns equipamentos para Smart Grid, tá? E também agora, há alguns anos já, nós estamos com uma distribuidora para produtos que nós não fabricamos, mas que completam a nossa linha.
Bom, e sobre a nossa governança, como é que tudo isso surgiu, né? Por ser uma empresa familiar, dois fundadores, nós estamos num processo que eu entendo que a governança ela é uma jornada, né, e que ela demora um tempo para se implantar, realmente para se tornar madura. Nós temos muita coisa ainda para fazer, tá? Mas nós começamos, a partir de 2003, nós começamos com um conselho consultivo. A maioria das empresas menores, elas começam com esse processo de governança, geralmente de uma forma, né, mais informal, até se tornar uma governança madura. Nós começamos, então, em 2003, com um conselho consultivo, já com conselheiros contratados externos. Depois evoluímos para as auditorias independentes, com as Big Four. Passamos, então, a 2006, nós fizemos a abertura, nos tornamos uma SA, mas nos mantemos até hoje capital fechado. Tá? Implantamos um conselho de administração naquela época, né? Renovamos o nosso quadro de conselheiros contratados, independentes. Fizemos o nosso primeiro acordo de acionistas. Hoje, nós já estamos na terceira versão desse acordo. Tá? Em 2008, nós começamos um processo de sucessão. Nessa época, o meu tio já era o presidente da empresa e nós começamos a pensar já no sucessor. O processo de sucessão ele demorou quase 5 anos para acontecer. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Em 2008, nós já montamos um conselho de família. Em 2009, nós começamos com os programas de desenvolvimento das futuras gerações, dessa geração da segunda e terceira geração. Em 2012, começamos a sentir necessidade de um conselho de acionistas. Em 2013, nós oficializamos isso e fizemos já a sucessão. Então, nós demoramos um processo, porque nós fizemos todo esse processo da sucessão, foi muito bem planejado, e nós achávamos que ia encontrar um profissional, provavelmente, fora da empresa, fora da família, para assumir essa presidência, né? E que nós tínhamos, na época, 7 diretores, todos foram avaliados, e daí nós acabamos optando por um membro da família, que eu vou mostrar na sequência. Em 2015, nós, então, implantamos realmente o nosso conselho de acionistas, e depois, em 2017, todo o sistema de compliance, porque nós fornecemos para todas as concessionárias de energia no Brasil, então, nosso sistema de compliance ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem correto, para que atenda justamente esse mercado que a gente fornece, né? Então, nós temos, então, hoje, para mostrar para vocês como é que é o relacionamento, como é que é o fluxo de informação dentro desses conselhos, né? Nós temos, então, o conselho de acionistas, o conselho de família que se reporta a esse conselho de acionistas, o conselho de administração, né, e com o presidente abaixo disso, e as famílias acionistas, elas, todas as informações necessárias, e tudo é feito através do conselho de família, que é levado isso até o conselho de acionistas. Eu vou explicar um pouco melhor toda essa trajetória. Nós fizemos, então, a nossa primeira sucessão em 2015. Nós tínhamos um membro da família que ele teve várias experiências fora do Brasil, assumiu várias diretorias. Ele foi avaliado junto com outros 7 diretores e chegou-se ao consenso de que ele era a pessoa melhor preparada, né, para assumir o cargo, tinha o perfil que nós precisávamos e foi aprovado por 100% dos acionistas. Então, o Alexandre, que é filho de um dos fundadores, assumiu essa presidência e realmente, assim, na época, foi uma decisão muito acertada, porque os resultados da companhia melhoraram muito depois dessa sucessão. A governança corporativa do lado de cá, eu já falei um pouquinho como é que funciona, e como que nós estamos, então, na governança familiar. Nós temos toda essa estrutura já montada dentro para a profissionalização da família. Nós temos a reunião anual, onde participam todos os membros da família, cônjuges, né? Todos os filhos, a partir de 10 anos de idade, já vão para essas assembleias também. Então, é uma assembleia anual, é lógico que eles vão com o intuito de se familiarizar, para ouvir e tal, mas é uma reunião mais festiva, tem um momento dos números, tal, mas toda a família é convidada para essa assembleia anual. O Conselho de Família, então, ele monitora e ele ajuda a
renovar esse acordo de acionistas. Temos também toda a parte da visão, valores da família que são tratados e foram reescritos todos dentro desse Conselho de Família. Programas de formação de futuros acionistas, visitas e contatos, nós estimulamos bastante o network dessas futuras gerações com outros empresários, com membros de outras famílias. Comunicação da família, nós temos informativos, temos uma série de sistemas que façam com que todos os membros da família tenham esse contato frequente e tenham as informações essenciais, né, que eles precisam saber como acionistas, dos números, principalmente dos principais projetos da companhia. E temos a reunião do Conselho de Família, que são reuniões trimestrais. Tá? Nós temos a reunião do Conselho de Administração, que é mensal, mas do Conselho de Família é trimestral. Temos também programas para desenvolvimento, né, dos futuros acionistas, eles fazem visitas à companhia. Temos um programa específico para as gerações mais novas, para desenvolver principalmente o senso de pertencimento, para que eles não fiquem, né, muito afastados do negócio, porque são muito novos ainda. Então, eles fazem visitas, conhecem processos produtivos. Temos toda a parte do resgate da nossa história, valores, esses aqui são os fundadores, né? Então, nós temos museu para manter essa história. E hoje os nossos desafios têm sido manter a união dessas famílias, né, porque principalmente, nós começamos a perceber a necessidade do Conselho de Família através da segunda e da terceira geração, porque a segunda ainda está muito próxima do fundador, mas a terceira ela já começa a perder um pouco esse vínculo, perder essa questão dos valores dos fundadores, e a gente queria manter isso muito vivo. Então, nós criamos esse Conselho de Família justamente para aproximar um pouco mais a família. E nós temos esse desafio hoje, que é manter, né, preparar os nossos herdeiros como futuros acionistas. A única pessoa da família que tem função executiva hoje é o presidente, não temos mais... temos 2 netos que entraram em programas de trainee há 1 ano atrás, mas nós não temos mais ninguém da família trabalhando como executivos. Eu sou hoje presidente do Conselho de Família e sou representante de um grupo familiar no Conselho. Mas o nosso trabalho dentro do Conselho de Família é justamente desenvolver o empreendedorismo para que diminua cada vez mais, né, essa dependência financeira, principalmente, né, do grupo, e também para estimulá-los para que eles possam trabalhar em seus próprios negócios. A maioria hoje já está trabalhando em outras empresas, em outros negócios. Então, o nosso trabalho tem sido realmente para desenvolver com foco em serem os futuros acionistas. Ampliar também nessa transparência e realmente manter a união desses grupos familiares e tornar cada vez mais essa família preparada para sentar num conselho de administração, porque provavelmente muitos deles não vão trabalhar na empresa, então eles têm que ser preparados realmente como futuros acionistas. E realmente, assim, a governança é uma jornada, cada família tem que encontrar o seu modelo, né, adaptar a sua necessidade, e só que isso tem que ser feito junto, né? Não dá para a gente, uma única pessoa, a família toda tem que estar empenhada nesse futuro. Obrigada. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui por várias razões. Primeiro, porque faz muito tempo que eu não venho a Joinville. E lógico, agradecer ao IBGC, aos organizadores desse evento. Aliás, parabéns, eu fiquei impressionado com a organização, é impressionante, parabéns mesmo. Queria agradecer essa oportunidade, agradecer a oportunidade de estar aqui com a Mônica, com o Divino e com a Silvana, e estar num painel desse para falar sobre governança. Mas eu frequentei aqui a região de Joinville, Jaraguá, durante muitos e muitos anos, e isso me traz, enfim, uma lembrança muito positiva. Eu vim aqui durante anos, porque fiz algum trabalho na área da região de Jaraguá do Sul, e tive o prazer de ficar no hotel da Mônica, que, aliás, recomendo a todo mundo, a Queiroz, que é um charme de hotel. Para quem foi a Jaraguá, tem aquele
mato, aquele riozinho, é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, então eu vinha com muita frequência. Um pavor desse aeroporto aqui de Jaraguá, que me assustava cada vez, porque eu não sei como está hoje, se melhorou, mas naquela época não tinha, enfim, os equipamentos, etc, etc. Uma hora fechava, outra hora abria, não sei como que está agora. Mas me lembro de um dos momentos que eu vim aqui, fechou o aeroporto, e então a alternativa era para ir para Curitiba, para voltar para São Paulo, mas não dava tempo para pegar o avião para o horário de São Paulo, e eu saí correndo, porque todo mundo começou a brigar lá com o pessoal da companhia aérea. Eu falei, não adianta brigar, porque não vai ter solução mesmo. E o pessoal da companhia aérea disse, não, nós reservamos um hotel aqui em Jaraguá para vocês. E eu fui rápido e fui a um táxi e falei, eu precisava estar em São Paulo logo cedo, falei, me leva para São Paulo. E o motorista, enfim, acertei o preço, etc, etc, falou assim, olha, eu precisaria passar antes num lugar em casa. E eu fiquei meio assim desconfiado, etc, etc. Mas eu fui até a casa dele, aí ele disse, olha, eu preciso conversar com a minha esposa. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, ele teve uma atitude tão correta. Primeiro foi avisar a esposa, convidar a esposa, que era motorista de táxi, para eles revezando, né, para não dormir na estrada, que essa estrada é uma maluquice até São Paulo, né? Então, isso me lembrou, marcou profundamente a responsabilidade aqui do pessoal de Jaraguá. Então, de Jaraguá e de Joinville. Mas, fora isso, agora, também, mês passado, meu genro inaugurou aqui um hospital da Apivida. Espero que, enfim, vocês possam usar bastante os serviços aí da Apivida. Mas falando sobre governança, eu milito nessa área de governança. Aliás, eu brinco com todo mundo que disse, antes de eu ter sido concebido pelos meus pais, eu já respirava o aspecto de empresa familiar, porque tanto lá de pai como lá de mãe, nós eu tinha uma família de empresários. Então, eu sempre vivi no lado empresarial e as coisas maravilhosas, as coisas complicadas de empresas familiares. Comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, nós tínhamos uma indústria têxtil, empresa familiar, com os irmãos dele, enfim, teve todas aquelas coisas típicas de empresas familiares. Aquilo foi alimentando as minhas preocupações sobre como militar com essa coisa de empresas familiares. Acabamos, ao longo do tempo, por problemas de saúde, etc, etc, meu pai faleceu, fechamos a empresa, e eu fui trabalhar nas empresas do lado da minha mãe, que também, ali nós éramos minoritários, então aprendi o que no lado do meu pai era majoritário, do lado da minha mãe era minoritário, já aprendi o que era a diferença entre ser majoritário e minoritário. Enfim, depois passei um período, eu poderia ficar aqui me estendendo muito, mas eu vou fazer uma rápida passagem para vocês entenderem por que hoje eu estou militando na área da governança. Aí fui trabalhar um período no Grupo Safra, que foi a melhor experiência, porque aí eu não era filho, não era parente, não era sobrinho, nem nada, e tive o privilégio de trabalhar no Grupo Safra durante 5 anos da minha vida. E naquela época, em 1970, para aqueles que são mais longevos, lembram que teve um grande boom do mercado de capitais. Em 1970, 71, foi uma grande oportunidade de abertura de mercado de capitais, e meu sogro, aí eu também casei dentro do âmbito de empresas familiares, meu sogro, que tinha fundado uma empresa de autopeças muito grande, abriu o capital, e eu estava no Grupo Safra, e abrimos o capital da empresa do meu sogro, e aí me apaixonei pelo mercado de capitais. Também viramos sócios, etc, etc, e o fato é que fiquei lá até 1975, em 76 eu fui trabalhar na empresa do meu sogro,
e fiquei lá até 1996, quando nós vendemos a empresa para uma multinacional. E vendemos também por problemas, obviamente, de mercado, mas também por problemas de governança, que naquela época não existia a palavra governança corporativa. Em 1995, eu já fazia parte do conselho de administração da nossa empresa e fui procurar o meu ex-professor da Getúlio Vargas, João Bosco Lodi, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, e ele me disse, olha, nós temos aqui um grupo de empresários e estudiosos sobre os conselhos de administração das empresas e nós estamos querendo criar um grupo para analisar como melhorar a performance das empresas nos seus conselhos de administração. Então, acabei me juntando a esse grupo, éramos 16, e criamos aquilo que foi chamado, naquela época, Instituto Brasileiro do Conselho de Administração, que hoje é o IBGC. Naquela época, éramos 16 gatos pingados, e hoje, como passou aí no vídeo, somos mais de 1.800 associados, e é um ícone na área da governança corporativa. Em 1996, quando nós vendemos a nossa companhia, para efeitos externos, nós falamos, obviamente, que a culpa era da crise. O Brasil sempre foi um país que viveu em crise e vai continuar em crise. Continuamos em crise e, infelizmente, vamos continuar muitos anos em crise, porque nós temos um problema seríssimo de educação, etc., etc., que não vou entrar nesse pormenor agora, porque senão nós ficaríamos discutindo aqui política e etc., etc., que não quero entrar. Mas o fato é que crise no Brasil é um fato corriqueiro, entra ano, sai ano, nós estamos em crise. E nós, obviamente, naquela época, acabamos vendendo a nossa companhia para uma multinacional, que foi um misto de satisfação, porque, obviamente, com a venda entrou um pouco de dinheiro no bolso, que sempre é bom, uma satisfação porque acabaram os rolos de família que nós estávamos tendo, mas também uma grande frustração. Caramba, que incapacidade a nossa de não termos conseguido fazer um núcleo duro para poder enfrentar a crise e enfrentar os problemas que nós precisávamos enfrentar. Eu passei um bom período mal comigo mesmo, é como se tivessem puxado o tapete embaixo dos meus pés. Eu sempre tive um sangue empreendedor, fiz vários empreendimentos, alguns deram certo, outros quebrei a cara. Você aprende muito mais com aqueles que você quebra, que você não dá certo. Mas, enfim, mesmo assim, fui em frente. E até que um amigo meu disse, Faldini, esquece, para de ficar inventando história, de fazer novas empresas, vai fazer uma coisa onde você vai poder ajudar as outras empresas familiares como a de vocês a passar esses momentos que vocês passaram. Vou dizer o quê? Vai ajudar as outras empresas familiares a não passar pelos mesmos problemas que você passou. Esse é o resumo da ópera, porque desde 2002, 2001, eu passei a participar em conselhos de administração, em ajudar outras empresas a entender quão importante é a governança corporativa, quão é importante aquilo que a Silvana transmitiu a todos nós, de conselhos de família, conselhos de administração, conselhos consultivos, da responsabilidade de fazer o núcleo duro das empresas. E não importa o tamanho da empresa. Todas as empresas, seja do importe pequeno, médio ou grande, os princípios são os mesmos. As boas práticas, as melhores práticas de governança, não importa o tamanho das empresas. O que importa é a responsabilidade de fazer o que é empresa, o que é família, separar isto com absoluta rigidez, e uma coisa tem que ser tratada com seriedade e não pode
misturar as coisas porque você destrói. Eu estou mais do que convencido, ao longo desta minha vida, já passei por mais de 30 empresas como conselheiro, com mais de 20 como consultor, não há governo, não há câmbio, não há mercado, não há nada pior que destrua uma empresa a não ser a própria família. Este é o pior cancro que pode destruir uma empresa, se não adequadamente cuidada com os bons princípios e as melhores práticas daquilo que é chamado de governança corporativa. É o preâmbulo que eu queria trazer a vocês para uma reflexão, e acho que vamos deixar os assuntos para os debates, que eu acho que é muito mais rico. Muito obrigado. Obrigada, Faldini. É exatamente nesse ponto que eu vou enganchar, né? Na realidade, a gente sempre diz que o maior ativo de uma empresa familiar é a própria família. E nós estamos falando um pouquinho sobre longevidade, sobre inovação, sobre sustentabilidade. Então, a minha primeira pergunta aos nossos painelistas é: como uma família pode agregar valor a uma empresa? Como é que ela consegue fazer com que a sua cultura, os seus bons princípios se perpetuem através do trabalho dentro da empresa? Fica aberta para os três. Bom, eu acredito que a família tem um papel crucial nisso. Eu acho que, principalmente, tem que ficar muito claro para a família quem nós somos, aonde nós queremos chegar e como nós vamos chegar lá. Como eu falei, no caso da minha família, a maioria dos familiares não estão trabalhando no negócio, mas nós temos um papel e nós temos uma responsabilidade de levar esse legado. Então, o papel do Conselho de Família, principalmente, é fazer com que essas futuras gerações, né, se responsabilizem em manter os valores dos fundadores. Eu acho que eles podem inovar, todas as futuras gerações, eu acho que cabe às futuras gerações inovar, mas mantendo sempre, né, os princípios, os valores dos fundadores e fazendo com que a família se desenvolva no mesmo nível de complexidade que os negócios estão tomando. Os acionistas têm que estar pensando no desenvolvimento das futuras gerações também, porque nós podemos investir muito em máquinas, equipamentos, e se a família não estiver preparada, se as futuras gerações não estiverem conectadas com esse futuro, provavelmente elas não vão contribuir para isso, não vão votar, principalmente os projetos que os conselhos, né, definirem. Então, a família tem que estar antenada, tem que estar acompanhando esse desenvolvimento. Eu acho que é um grande papel da família dos acionistas, manter as futuras gerações conectadas, sentindo esse senso de pertencimento e ajudando na construção desse futuro. Normalmente as pessoas acham que isso se faz por questões escritas. Vamos fazer um bom acordo de sócios que vai funcionar, que vai acontecer tudo isso. O acordo de sócios é necessário e ele é suficiente, ou como é que a gente pode estar evoluindo nesse sentido muito mais? Silvana, talvez, porque é muito na parte da família. Tá. Bom, o acordo eu acho que é essencial, né? A partir do momento que as famílias começam a crescer e eu acho que quanto mais longe nós estamos das famílias, dos fundadores, né, das gerações, eu acho que a cidade... Então, eu acho que segunda geração, o nível de conflito já começa a aumentar, a terceira, então, é pior, porque nós começamos a ter sócios primos, né? Já são educados em famílias diferentes daquelas dos fundadores, já entram outras pessoas com outros valores, com outra educação, e esses conflitos começam a aumentar. Então, a empresa começa a sentir a necessidade de criar essas regras, esse código de conduta da família, né? Eu acho essencial e ele tem que ser renovado, porque a família vai crescendo, os problemas vão mudando, os problemas, né? Conflitos sempre vão existir em todas as famílias, tá? Em todas as empresas familiares. Conflito é uma coisa do ser humano, eu acho que a gente vai ter que aprender a administrar. Então, o acordo para deixar essas regras muito claras é essencial e ele tem que ser revisado periodicamente.
Ok. Nós temos, então, uma pergunta já que eu vou estar adiantando um pouquinho. Nós estamos falando aí de inovação, e eu vi que na Algar vocês têm um trabalho com startups. Uma pergunta direta: os jovens participam desse desenvolvimento com as startups, ou eles estão mais distantes, ou eles são aqueles que vão levar adiante esse tema? A Algar sempre, com as suas empresas, sempre pensou em inovação, porque a área de tecnologia, que foi sempre o forte na Algar, é uma área que você tem que pensar constantemente. Eu estava até falando ali nos bastidores que eu tenho 42 anos de empresa, não existe mais executivo com essa longevidade dentro da empresa. Então, eu conheço praticamente a metade do grupo. E sempre na área de tecnologia, mais recentemente que eu fui ver uma parte de fábricas de agro. Mas, para vocês terem uma ideia, a central telefônica que a Algar, a Telecom, começou em 1954 em Uberlândia, ela rodou durante 30 anos. Nós trocamos, agora recentemente, 2014, toda a base das centrais, das celulares, 2014, trocamos ano passado de novo, mudamos toda a tecnologia, inclusive de outro fornecedor. Então, assim, a área de tecnologia puxa para que você tenha inovação. Isso fez com que a gente puxasse também, dentro da Algar, uma vice-presidência, olhando diretamente para essa parte de startups. Lá dentro dessa startup saiu uma empresa já que foi bastante atrativa para o setor de energia, que é a geração de energia solar. Surgiu lá de dentro. E nós investimos num fundo. Esse fundo a gente provoca que os jovens trabalhadores internos dentro da empresa, os jovens que estão fora da empresa, nós agora, nas nossas maratonas, nós estamos até tirando o nome de Algar para não vincular muito ao grupo, mas é uma semana de inovação para que seja aberto para toda a comunidade. Então, os jovens realmente sentem atraído. E nós temos um centro de inovação que chama BREM, lá em Uberlândia, um apartado das operações que atraem esses jovens. Agora, a formação do acionista, dos sucessores, dos herdeiros, ainda é baixa nessa parte de inovação. Então, está naquele processo lá de conselho de família, processo de informação que vão ser introduzindo aos poucos aí. Então, mais é participação externa. Nesse contexto, qualquer membro familiar deveria almejar um papel na gestão da empresa, ou ele deveria almejar ser um bom acionista? Toda essa parte de governança nossa começou em 1988, quando o grupo quase entrou em concordata, porque tinha, praticamente em todas as áreas da empresa, tinham acionistas e sucessores. E aí a gente mistura muito o papel de empreendedor com o executivo. E aí é esse conflito, às vezes, na própria pessoa. Quando, lá em 88, o próprio acionista controlador sentiu isso, ele mesmo sentiu a necessidade, trouxe um executivo que nós tínhamos acabado de comprar uma empresa no Brasil, que era a Bull Computadores, e o presidente da Bull que veio entregar, ele veio para comandar o grupo, mas fez um contrato com carta branca para fazer toda a estruturação. E uma das coisas boas que ele fez foi o conselho de família, regras para que familiares ou sucessores ou herdeiros participassem da parte executiva de qualquer empresa do grupo. Então, são regras. Primeiro, você tem que competir com o executivo do mercado. Além disso, você tem que viver no mínimo 2 anos fora do país, ter um MBA fora do país e trabalhar 2 anos numa empresa fora de empresas do Grupo Algar. Nessas condições é que você pode competir com o executivo do mercado. Então, vocês viram que talvez eu tenha sido escolhido com um currículo menor do que
muitos estão em formação, porque nenhum da família ainda tem esses pré-requisitos. Estão em formação, tem muita gente estudando fora, tem muita gente fazendo MBA fora, mas ainda não chegou nessas condicionantes. Isso resolveu, então, a parte de que o acionista queria trabalhar para ter seu dinheiro. Então, quando você faz o conselho de família, o Family Office, você garante que cada um tenha garantia da sua universidade, tenha garantia da sua estrutura através de dividendos e enxergue que precisa ter talvez os outros negócios, como você disse. Muitos da sua família hoje já tem outros negócios e que não tira só da empresa, porque a empresa começou com um fundador, depois ele teve 3 filhos, a empresa já se dividiu. Hoje, o Grupo Algar são 48 entre herdeiros e sucessores. Então, o grupo não sustenta 48. Então, essa consciência, você disse que quem mata a empresa é a família, que a família multiplica quase todo ano. E os negócios não multiplicam todos os anos. Então, a gente tem que estruturar por esse ponto. Olha, eu acho esse assunto tão apaixonante, que poderíamos até ter um seminário só sobre isso, mas vejam casos práticos que acontecem nas empresas familiares dentro dessa linha. Coisa que eu vivi em algumas das empresas. Nós todos, pais, que criamos alguma coisa, a gente sempre imagina que os nossos filhos sejam os nossos sucessores. Mas nem todos têm a mesma competência ou capacidade. Mas tem alguns pais que não enxergam isso, né? Eu tive um caso, tem alguns filhos também, obviamente, que não relatar o nome, mas que um pai, eu já tinha tirado ele do executivo, já tinha colocado ele no conselho, o pai. Aí passou alguns anos e o filho, ele disse, olha, eu gostaria que você... nós tínhamos colocado uma regra que filho não deveria trabalhar na empresa. Pelo menos tinha regras, etc, etc. Ele disse, olha, eu precisaria que você... Eu era o presidente do conselho. Que você arrumasse um lugar para o meu filho, porque ele não arruma emprego em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, o próprio pai, né, quer que arrume um lugar para o filho na empresa, porque o filho não consegue. Ora, quer dizer, se o filho não consegue em lugar nenhum, nós vamos colocar na empresa, que exemplo que a gente dá para o resto da equipe? Quer dizer, às vezes os pais não conseguem enxergar. Lógico que como pai, ele está querendo proteger o filho, mas está protegendo mal, porque está prejudicando o filho. Então, esse é um exemplo da coisa. E outras coisas, aquela pergunta inicial que você falou. Nem todos têm aptidão para ser executivos, têm que ser preparados para serem acionistas. E isto requer preparação, né? Uma coisa é ser executivo, outra coisa é ser acionista, outra coisa é ser conselheiro. Tudo isso requer preparação. E isso, às vezes, as empresas não enxergam. Isso tudo faz parte de um treinamento, de uma educação da governança em si. Governança não é só conselho de administração, conselho consultivo ou conselho de família. Tudo isso faz parte do todo da governança. Nós estamos aqui bastante falando sobre governança como um todo, e eu queria talvez dar um passo... Empresas familiares. Isso, dar um passo para trás, e talvez aquela pergunta que não quer calar, que é, como é que eu começo? Eu estou numa empresa e eu gostaria de iniciar esse processo, que eu sei que é longo, que eu sei que vai demandar muita conversa, mas como é que eu começo esse processo de governança numa empresa? Não precisa ser familiar ou não, mas como é que eu inicio o processo de governança? Ótima pergunta. A primeira coisa é que as empresas médias e pequenas dizem, não, isso é só coisa de gente grande. Não é. Precisa saber aonde buscar essas informações. Ouvindo, participando de seminários como esse ou outros que existem, tendo alguém que possa oxigenar as ideias. Se você não pode criar um conselho, você tem que buscar alguém que possa te ajudar, onde que você tem um sounding board,
né? Um lugar onde você possa ouvir e trocar ideias, né? Ter uma consultoria, se você não pode criar um conselho, porque isto é um processo, como a Silvana mesmo falou, é um processo que é contínuo e vai ao longo do tempo. E você tem que, então, primeiro fazer uma fotografia do que existe atual, seja no aspecto de gestão, seja do aspecto da família, processo sucessório, planejar tudo isso e desenhar um mapa de como você vai produzir isso. E é possível montar uma estrutura informal de governança? É possível fazer essa estrutura ser assim, de conversa, só no corredor? Como é que é isso? Bom, eu acho que um mínimo de uma estrutura mínima que você tem que pensar dentro de uma empresa familiar é que nós temos que trabalhar as 3 esferas: família, propriedade e gestão. Qualquer uma dessas esferas que não funcione bem, ela vai afetar a outra, e principalmente a família, né? Então, eu acho assim, é essencial ter uma reunião de resultados, é essencial dividir aonde nós vamos conversar cada assunto. Não é porque é uma empresa familiar que eu vou discutir resultados na reunião, no almoço do domingo, no meio da macarronada. Não tem sentido. Eu acho que nós temos que ter lugares certos para discutir cada assunto, né? E os papéis muito definidos dentro da família. Aquilo que o Faldini falou, muitos pais, por uma questão de ego, acabam promovendo filhos para cargos que eles não estão preparados. Compromete o resultado da companhia e muitas vezes queima a imagem do filho dentro da própria empresa, porque você coloca e depois como é que você tira se ele não te dá resultados, né? Então, tudo isso o fundador principalmente tem que, né, pensar e cuidar da questão da família, propriedade e gestão. Como é que eu vou fazer a gestão de uma forma mais profissional? Vou ter ambientes para conversar cada assunto desse. Assunto da família eu não posso estar discutindo numa reunião de resultados na frente de um executivo, né? Assuntos, por exemplo, sobre a minha propriedade, eu tenho que preparar os meus filhos, a minha família, para estar discutindo sobre isso em um outro ambiente. Então, eu acho assim, ter lugares, né, e ter momentos para discutir cada assunto. E como eu vou preparar a minha família? Como é que eu vou resolver os conflitos da minha família? Então, cada assunto desse, família, propriedade, gestão, discutir em ambientes próprios, né, e para que isso se torne cada vez mais profissional, né, a gestão dessas empresas familiares. Se você me permite, complementando o que a Silvana falou, e a minha resposta anterior, às vezes você não precisa nem de um consultor, só vai visitar outras empresas familiares que já, né, as várias empresas recebem outras famílias, os outros empresários para trocar ideias. Vai trocar ideias. Ou tem instituições como a FBN, a Family Business Network, que é uma instituição que troca ideias de forma confidencial. Tem várias maneiras de se ter informações sobre como isso acontece. Divino, qual é a melhor estratégia para uma empresa não familiar de desenvolver a cultura de sucessão? Uma empresa não familiar? Isso. Eu acho que vale tanto para familiar como não familiar, é você investir nas pessoas. A vida inteira eu sou conhecido no grupo por valorizar, por prestar atenção e por promover pessoas. O primeiro princípio, eu acho, que um gestor tem que ter, eu tive a vida inteira, quem trabalha comigo tem que ser melhor do que eu. Se a gente não começar desse princípio, eu sei que tem muitos empresários aqui, micro, pequenos, grandes empresários aqui, observe como que estão os seus executivos, suas equipes, as equipes dos seus executivos. Se vocês não estiverem trabalhando com gente, com pessoas melhores do que a gente, nós não vamos conseguir fazer a sucessão dentro das empresas, ou familiar ou não familiar. E é muito salutar que essa sucessão venha de dentro do grupo empresarial. Eu tiro um parâmetro por mim,
Eu acho que aí dá uma boa discussão aqui no painel, uma boa discussão entre vocês, porque muitos CEOs que vão para comandar o grupo, às vezes nunca foram para a operação, nunca comandaram empresas, nunca esteve à frente de algum negócio. E quando ele vem ou da família, ou vem do mercado, ou vem de um conselho para vir ser o gestor executivo do grupo, que você não tem a visão da operação, fica muito complicado. Então, para mim, é muito mais fácil hoje, como CEO, que eu estive à frente de várias empresas, tanto participar do conselho da Algar Telecom, como participar de uma área que há um ano atrás eu não conhecia bem, que é a área de entretenimento. Então, eu estou sentindo facilidade de estar participando desse comitê. Por quê? Desse conselho? Porque eu já tive do outro lado da operação. Então, assim, trabalhe com gente boa, vai formando as pessoas e prestando atenção em o que eles podem assumir dentro das suas empresas. Deixa eu pegar um pouquinho o outro lado da moeda, ser um pouquinho mais capciosa. E como é que lidar com uma família sendo um executivo não familiar? Que conselho você daria a um profissional que está pensando em entrar como executivo numa empresa familiar? Bom, por eu ter vou tirar o meu exemplo também, porque é o que eu posso dar, porque que eu fui escolhido que não seja da família. Eu acho que primeiro é confiança, né? Tudo gira muito em cima da confiança. Mas tem um ponto que, se a gente não tiver essa consciência, porque nós mineiros às vezes reduzimos muito esse punhado de complicação, a gente resume as coisas. E eu costumo falar lá internamente da Algar, que é o seguinte: o que os acionistas, vocês que são donos das empresas, querem que um executivo faça? O que o CEO quer que faça? A mesma coisa que cada um de vocês, aí eu também, que eu sobrou um dinheirinho do mês, eu vou lá e aplico no banco. Então eu coloco numa instituição para gerir o meu ativo. Então os acionistas colocam da pessoa de uma holding para gerir os seus ativos. Então, se a gente tiver essa noção de que a holding existe, não é para operar empresas, mas é para fazer a gestão do melhor portfólio, melhor valor para o acionista, eu acho que essa é uma fórmula que pode dar certo, porque o acionista, ele não quer entrar na operação da empresa. Às vezes, os mais antigos ainda vão lá, eu tenho isso, porque o Dr. Luiz ali, que é o chairman, ele vai nas empresas toda semana, né? Mas ele respeita muito, ele dá os seus palpites, todos os dias ele está no escritório, chega às 9h, sai às 18h30 todos os dias, viaja muito, mas ele respeita as decisões, porque ele sabe que isso está estruturado dessa maneira. Então, assim, estruturar dessa maneira, a gente, holding, atuar como uma instituição, não sei se pode se chamar de instituição financeira, mas uma instituição gestora dos ativos dos acionistas, e que isso dê resultado. Também não adianta só se fazer gestão e não dar resultado, tem que dar resultado, né? Eu acho que essa é uma fórmula também, viu, Mônica? Obrigada. Mais uma pergunta da plateia. Como empresas familiares podem demonstrar ao mercado a sua governança e que pontos devem ser enfatizados para ajudar a atrair bons profissionais? Desculpa, eu não entendi a pergunta. A divulgação da boa governança das empresas familiares e que pontos numa boa governança devem ser enfatizados para atrair talentos para essa empresa. Para atrair talentos externos para... Externos para essa empresa. Bom, olha, os quatro princípios da boa governança são transparência, equidade, responsabilidade, enfim, compliance, né, que funcionar, e você ter a responsabilidade social. Se você cumpre isso, você já traz dentro vamos dizer, da organização algo que qualquer profissional fica mais à vontade
não é isso? Se você tem isso tudo agora. Agora, não pode trazer para dentro da organização um filho que não consegue emprego, né? E aí você traz para dentro da casa e fica um negócio que, enfim. Então, o que precisa dar a esses profissionais é a segurança de que você está agindo dentro do bom senso, que você não está fazendo coisas que, enfim, estão fora da linha, que estão dentro da ética, e buscar que não só parecer, mas ser ético e funcionar dentro das linhas. Eu acho que esse é o principal ponto no meu ponto de vista. Eu, assim, baseado no que aconteceu, principalmente com a nossa família, eu acho que o nível de transparência, tanto para o mercado como para os colaboradores internos, a questão da governança corporativa, ela dá uma visibilidade muito boa para a companhia, né? E dá uma segurança muito grande para o acionista. Porque, por exemplo, no caso da minha família, eu tenho uma pessoa da família, que é o diretor-geral, o presidente hoje da companhia, e mais ninguém trabalhando. Então, imagina o nível de segurança que eles têm que ter sobre, lógico, né, o capital deles está sendo investido ali. Então, acho que para uma empresa familiar isso é essencial, né, principalmente quando ela começa a crescer e tomar um nível de complexidade que muitas vezes a própria família não está mais trabalhando no negócio. Então, a transparência que isso gera, né, a segurança para o acionista é muito grande. E para o mercado também, por exemplo, que eu mostrei, nós exportamos para 30 países, nós nos relacionamos com empresas muito grandes de fora do país, que eles cobram esse nível de transparência nosso. E uma empresa familiar, né, nós sabemos que uma empresa familiar tem, né, todo mundo fica esperando que na terceira e na quarta geração ela acabe, né? Então, e quando eles veem as empresas familiares implantando governança corporativa, isso gera uma imagem muito boa no mercado para todos os stakeholders, para a sociedade, para os colaboradores, é uma segurança muito grande. Então, eu acho que para a empresa familiar, principalmente, ela acrescenta muito. Se eu puder complementar aqui, acrescentar, eu acho que a cultura do grupo empresarial também atrai muitos executivos. Nós, ano passado, fizemos um trabalho junto com a consultoria para rever essa cultura, porque a cultura nossa de 88 anos, ela foi evoluindo, mas a gente queria torná-la mais presente no mercado, mais avançada. E aí nós definimos 4 atributos bastante fortes para o mercado para atrair tanto clientes e atrair também os nossos associados, né? E um dos atributos lá, confiável, nós até discutimos bastante, o acionista discutiu também, mas falou, mas o confiável tem implícito aqui, né? Nós nunca discutimos isso, todo mundo tem que ser confiável. Mas quando a gente foi analisar isso direito, o confiável, inclusive internamente nas relações, de você chegar com um funcionário seu, com um executivo seu, com um presidente de uma empresa, e você ter as conversas necessárias. Então, o grupo que tem essa prática de que se tem que falar uma coisa, fale realmente. Não fique só passando a mão na cabeça e depois, fora daquela reunião, ele vai falar outra coisa. Então, esse atributo confiável é um atributo nós estamos desenvolvendo bastante dentro dessa evolução cultural, que a gente começou agora a rever, fazer todo um plano aí em execução. O outro é perene quando você está fazendo um business, quando você vai apresentar um projeto. Se isso não for sustentável de todos os pontos de vista, esse projeto a gente já sabe que ele não deve ser nem ser apresentado. O outro atributo ágil, o tanto que mercado hoje, tanto que clientes hoje sente isso das empresas, que nós complicamos demais os nossos produtos e serviços para o mercado. E o outro atributo que também vai atrair, vai manter a empresa e o grupo por muitos anos, é o inovador. Então, assim, a cultura, se for reconhecida pelo mercado, pelo público externo, ela atrai muitas pessoas para vir trabalhar
nessa cultura. E essa cultura tem bastante a ver com o legado que traz a família. Eu acho que isso é extremamente DNA lá importante. atrás. Bem lá de trás e, óbvio, as manifestações mudam, mas a essência de valores, ela se mantém e ela perpetua e ela se coloca na empresa. Eu gostaria de agora falar um pouquinho sobre conselhos de administração. Vamos lá? Então, tá. Faldini, como conselheiro independente, quais são os maiores desafios que a gente encontra nas empresas, quando a questão é governança ou mesmo no dia a dia, na prática de conselho? Boa pergunta. Você, como conselheiro independente, aliás, todo conselheiro deveria ter a coragem de dizer aquilo que pensa, independentemente daquele que o elegeu. Porque nós, como conselheiros, temos que pensar o que é melhor para a empresa. Porque quando você vê o que é melhor para a empresa, você está atendendo o que é melhor para todos os acionistas. E como independente, então, aí você tem ainda isto em maior escala e maior responsabilidade. E você tem que ter, sempre com este foco do que é melhor para a empresa, a coragem de dizer se, dentro do colegiado de um conselho, se o rumo que está sendo levado a uma discussão é um rumo que vai em privilégio de uma determinada ala ou de um determinado grupo de acionistas ou em detrimento daquilo que é o todo da empresa, você tem que ter o discernimento de falar, isso não está certo, deixar registrado em ata, constar o voto, etc., etc., mesmo que isso possa significar a sua não reeleição ou pode significar qualquer outra, punidade ao longo do tempo. Mas você tem que ter esta força e esta responsabilidade de dizer, eu estou votando pelo bem da empresa. Em resumo, é isso. Isso. E como o Conselho de Administração... E posso te garantir que acontece muitas vezes, muitas vezes. E como o Conselho de Administração ajuda na visão estratégica das empresas, principalmente quando a gente olha essa questão de inovação, de sustentabilidade, de futuro. Como é que acontece isso dentro de um conselho? Eu acho que os conselheiros independentes, eu falando como acionista, né, a minha família principalmente, ela procura sempre estar buscando um conselheiro com perfil adequado para aquela necessidade, né, determinada, ou seja, do planejamento estratégico ou de algum cenário que se aponta. Então, geralmente um conselheiro independente, para nós, ele tem um contrato que pode ser de 1 a 3 anos, depois eles são renovados. Então, eu acredito, por exemplo, que nós podemos estar sempre buscando pessoas, né, que venham a nos ajudar a chegar nesse futuro planejado, né? Eu pensando como acionista, né? Agora, é lógico, se eu fosse contratada como uma conselheira independente em uma outra companhia, hoje eu represento o meu grupo familiar, mas estar antenada com o que se planeja, né, para o futuro daquela empresa, estar junto, pesquisando, mas muitas vezes isso não é da sua expertise. Então, por isso que talvez um conselho de administração realmente efetivo tem que buscar essas competências para que eles consigam ajudar os acionistas a buscar essas inovações, a dar um direcionamento, né, para o futuro que se aponta para o negócio. Silvana, aqui tem uma pergunta da plateia para vocês. Como é que vocês conseguem separar conselho de família de conselho de administração? Como é que vocês determinam as responsabilidades entre cada um deles? Bom, o Conselho de Administração, acho que o Faldini falou bastante, né? Eu acho que são direcionamento mais em relação aos negócios, às estratégias da companhia, né?
Agora, dentro do Conselho de Família, nós trabalhamos todos aqueles assuntos que não vão ser levados para um Conselho de Administração. Né? Por exemplo, conflitos familiares, formação de futuros acionistas, né? Das futuras gerações, revisão de acordos. Né? Por exemplo, no nosso caso, o conselheiro a ser contratado, ele é definido no conselho de acionista e não no conselho de família, tá? Porque nós temos o conselho de acionista, então eles definem os futuros, né, entrevistam os futuros conselheiros dependentes. Mas no caso do conselho de família, ele tem um papel de cuidar dos valores da família, né, transmitir esses valores para as futuras gerações, identificar pontos de conflitos, necessidade de revisão de acordo. Então, são todos os temas relacionados às expectativas da família para com o negócio, herdeiros que querem trabalhar na companhia, então eu tenho que olhar o acordo, o que o acordo permite, como, né, como a Algar faz. Por exemplo, tem um requisito básico para ser herdeiro e participar e concorrer a uma vaga. Então, nós temos os requisitos também no nosso acordo. Então, tudo isso, a relação da família para com o negócio é intermediada pelo Conselho de Família. Esse é o papel. Ele é o guardião dos valores, dos interesses da família e para, principalmente, evitar conflitos nas futuras gerações. E dentro desse sentido, tem mais uma pergunta para você, que que tipo de treinamentos são recomendáveis aos membros das famílias para evitar conflitos? Bom, como nós mostramos aqui, o Conselho de Família surgiu justamente nós começamos a perceber esse distanciamento da segunda geração, né? Da segunda e terceira geração. Então, quando nós criamos os nossos programas de desenvolvimento, o foco era principalmente desenvolver essas futuras gerações para que fossem bons acionistas. Então, hoje nós temos programas a partir de 7, 8 anos de idade para os menores, que eles fazem programas mais simples, lógico, visitas às unidades, como eu mostrei nas fotos, tal. Então, são programas bem simples até os 17, 18 anos. A partir dos 18 anos de idade, eles começam a participar de programas para ter mais afinidades, por exemplo, com os números da companhia. Começam a avaliar os resultados da companhia, nós temos programas específicos para isso. Visitam outras empresas, têm um network com outros membros de empresas familiares, visitam outros conselhos de família. Nós já fomos visitar o Algar, nós já levamos a nossa terceira geração lá. Eu fiz parte também do FBN por um tempo, tal. E o que é interessante nisso? Você começa a estimular isso nas futuras gerações, outros membros de empresas familiares começaram a participar dos nossos cursos. Eu até estava comentando com o pessoal no intervalo. A cidade é pequena, Mandaguari tem 30 e poucos mil habitantes, né? Então, nós trazíamos um palestrante, eu falava, nossa, mas esse palestrante é tão bom, eu não posso ficar só para a minha família. Eu chamava outros herdeiros, né, que eu não gosto de chamar muito de herdeiros, mas outros membros de empresas familiares para participar das nossas palestras, né? Porque é uma forma de estar trocando experiências, porque, na realidade, né, todos eles têm os mesmos tipos de problemas e conflitos. Então, assim, você tem que pensar que tipo, né, qual o perfil que você precisa desenvolver. Mas, assim, no nosso caso, a gente procura desenvolver principalmente empreendedorismo, né, para diminuir cada vez mais essa dependência, né, dos dividendos, e principalmente para que eles consigam, se forem escolhidos pelas suas famílias, para sentar num conselho futuramente. Então, é governança corporativa, análise financeira de balanço, enfim, são coisas que realmente nós entendemos que um acionista precisa. Só complementar um ponto que a Silvana colocou, dizendo que os conselhos de administração se preocupam só, não falou só, mas que se preocupam em princípio com os negócios da empresa. Eu alerto que é importante também aos conselhos se preocuparem e estarem antenados com os acionistas. Quer dizer, independentemente do papel importantíssimo do Conselho de Família, que é realmente muito importante, cabe aos conselheiros, ou pelo menos ao presidente do conselho, estar intimamente conectado com os acionistas. Eu estou falando em empresas familiares. Quer dizer, nas empresas de capital aberto, você tem os diretores de relações com investidores, que se reúnem
trimestralmente, nas APIMECs da vida, dando os números, etc, etc. E muitas empresas familiares se esquecem deste detalhe. E cabe ou aos conselhos consultivos, ou aos conselhos de administração das empresas fechadas, familiares, ter esse cuidado. Porque o que mais irrita um acionista é tomar conhecimento de qualquer coisa pelo jornal ou por terceiros e os administradores da companhia não terem a atenção para com os acionistas de X e X tempos, de 3 em 3 meses, se reunir com eles, conversar o que está acontecendo com a empresa, porque isso é uma maneira deles, mesmo não estando na administração, saber o que está acontecendo na companhia. Esse é um cuidado que eu recomendo a todos os conselheiros das empresas fechadas, porque é muito importante, porque senão fica aquele negócio, bom, eles não dão a menor bola, só eles que estão na administração, eles que recebem. Eu já vi casos de dizer, bom, vocês estão no executivo ou vocês estão no conselho, recebem e nós não recebemos nem dividendos, etc, 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 porque está crise, etc, etc. Então, são pequenos cuidados que precisam ser administrados com muita maestria. Muito bem colocado, né, Faldini, só complementando, porque assim, um conselheiro independente preparado, ele consegue detectar muitos conflitos, muitas crises que podem estar havendo na família e que indiretamente vão prejudicar os resultados. Eu falei que no nosso caso é porque nós já temos os 3 fóruns, entendeu? Mas tem famílias que não têm, que só tem o conselho de administração. Então, o conselheiro independente, ele também, eu acredito que o Faldini colocou muito bem, ele tem esse papel de ajudar o fundador a detectar esses problemas e, de repente, startar um início de um conselho de família, um fórum adequado para discutir os problemas da família. Obrigada. E, às vezes, os fundadores dizem, não dá na menor bola, ele tem que ficar quieto. Então, cuidado. A relação com a geração mais antiga sempre é muito importante em todo esse contexto. E eu queria voltar, então, agora, o tema é relacionamento. Divino, como é que como CEO, e você tem muita experiência também como conselheiro, e enxerga CEO se reportando, como é essa relação CEO-conselho de administração? Bom, é uma relação boa, porque tudo que é combinado, né? Não é caro, a gente tem esse ditado lá. Então, o conselho de administração, quando as empresas apresentam os seus planejamentos estratégicos, apresenta as suas justificativas, ela apresenta através do CEO, o CEO que propõe ao conselho. O conselho aprova ou pede alguma correção, normalmente até hoje não tem acontecido de grandes divergências, e você acordou aquilo ali, o Conselho de Administração acompanha o resultado daquilo que nós nos comprometemos. Então, a relação, eu acho que é muito boa, quase uma relação de parceria, eu acredito, porque dentro do nosso Conselho, os 4 externos que nós temos, acho que vocês também têm mais ou menos dessa maneira, no portfólio que nós temos, sempre a gente tem uma especialidade para cada um daquele portfólio. Então, isso traz uma visão externa da empresa, que às vezes a gente que está na operação, a gente que está na gestão do dia a dia, às vezes não tem essa visão mais estratégica. Então, contribui bastante. A gente precisa saber, o Conselho de Família lá, os sócios e a Assembleia tem que saber realmente compor esse conselho em cima do portfólio que os acionistas querem, né? Excelente. E quando nós falamos de diversidade em conselho, como é que é isso? É importante ou não? Eu não estou falando só diversidade de gênero, mas se nós falamos em inovação, hoje está bastante em moda, nós temos que ter uma pessoa jovem no nosso conselho, chega das pessoas de cabelos brancos, né? Tem realidade nisso? Olha, eu vou te dizer, eu tenho a experiência de ter
já há algum tempo diversidade no sentido de ter mulheres no conselho. E é uma maravilha. Vou dizer, as mulheres pensam de uma forma diferente que a gente. Quer dizer, eu não concebo, por exemplo, numa cadeia de varejo, né, que não tem uma mulher no conselho. Quer dizer, é uma coisa, às vezes até que tem que ter da GLBT, entendeu? Porque são todos clientes, né? Então, essa coisa... Agora, muito se discute só mulheres e coisa, mas hoje em dia também tem que se ver que a minha geração, eu não sei vocês, mas a minha é toda analógica, tá certo? E tem agora uma geração digital. Se você não traz as novas gerações para oxigenar, você está fora. É questão de pouco tempo. Então, tem que ter também a diversidade da idade. Eu tenho tido o privilégio de participar de alguns conselhos consultivos de empresas de startups, porque eles querem o white hair ou without hair, né? É impressionante a dinâmica desses jovens. Eu aprendo muito, eu dou, obviamente, a minha contribuição, mas eu aprendo muito, é uma dinâmica completamente diferente. Por que as empresas hoje em dia estão muito próximas dessas startups? Porque elas não conseguem se inovar tão rapidamente, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós todos vamos virar umas Kodaks da vida. Então, você precisa estar próximo dessa coisa. Então, no meu ponto de vista, não sou dono de verdade, mas você não pode ter tudo dentro do conselho. Quer dizer, você vai ter especialista de tudo, é impossível. Mas você tem que estar próximo de pessoas dos mais diversos matizes para você poder ter oxigenação e ideias diferentes. Esse é o meu ponto de vista. Antes da Silvana, você me permite, só para corroborar, quando a dona Luísa Helena, do Magazine Luiza, foi conselheira nossa, conselho, eu era presidente da Algar Telecom, que era muito centrado ainda em varejo naquela época ali. Foi uma das grandes contribuições que nós tivemos no conselho, essa visão de varejo para uma empresa empresa dela, do Magazine Luiza, era muito diferente de Algar Telecom, mas a visão do varejo, a visão de cliente, muito importante. Hoje o nosso conselho tem 2 conselheiras, mas não são independentes, são da família, são mulheres, e uma é bastante jovem. Eu acho que contribui bastante essa mesclada aí. Essa mistura. Silvana. Eu concordo com o Faldini também, né? Eu acho que realmente tem que ter. Nós começamos um teste também ao ano passado. No Conselho de Família, eu tenho de 2 gerações, 4 membros, né, da segunda geração e mais 2 membros da terceira geração. No Conselho de Acionistas, nós colocamos 2 netos como conselheiros ouvintes, né, justamente para, sem direito a voto, mas como uma forma de treinamento, mas as contribuições que esses 2 jovens estão trazendo são fantásticas para o Conselho de Acionistas. Então, tem sido uma experiência muito boa. Um tem 27 anos e o outro tem 31 anos, mas os 2, assim, com foco totalmente em inovação, e tem contribuído bastante. Agora, uma pergunta da plateia também, e aí, para os 3, sobre a função do secretário de governança, né? A pergunta vai um pouquinho sobre a opinião de vocês sobre essa função e se ele deveria se reportar ao Conselho de Administração ou ao CEO. Então, como é para todo o grupo aqui, eu acho a importância muito grande do secretário. Nós temos o nosso secretário lá, muito competente. A minha visão que tem que reportar ao Conselho, porque, na realidade, é o secretário de governança, né, e o Conselho que dá o maior volume ali de registros, de reporte, de retorno. Mas nós fazemos ali um combinado
de que tudo ele traz, dá uma conferida comigo, dá uma conferida, você não está esquecendo nada, você não está esquecendo nada do report, da pauta que vai para o conselho, se está faltando alguma coisa. Então, a gente tem que ter um bem bolado ali, mas eu acho que tem que responder direto ao conselho, da minha visão. Eu também acredito que sim, o nosso se reporta direto ao Conselho de Administração e tem um papel essencial de definir pautas anuais das reuniões, pautas mensais. Então, é um trabalho realmente importante que facilita muito, né, a gestão do presidente do Conselho de Administração, mas eu também entendo que ele tem que ser, estar subordinado ao Conselho de Administração. Nada a acrescentar. Mais uma pergunta, se vocês podem dar exemplos de empresas que tiveram que driblar resistências internas quanto à oxigenação de seus modelos de governança e as estratégias que adotaram para tanto. Desculpa, eu não estou... Se podem dar exemplos de empresas que tiveram que driblar resistências internas quanto à oxigenação de seus modelos de governança e as estratégias que adotaram para tanto. Então, empresas que tiveram muita resistência interna para a governança e que tipo de estratégias utilizaram para driblar essas resistências. Olha, é sempre um processo. O papel do Conselho, além de, obviamente, olhar o dia a dia, enfim, estar interagindo com o presidente executivo e estar interagindo com os acionistas, o papel preponderante de um Conselho é o pensar estratégico. Isto faz parte inerente de um Conselho. E o pensar estratégico é tentar olhar no longo prazo para onde a gente está indo, sem, obviamente, deixar de cuidar do curto prazo, porque não adianta olhar para o longo prazo se você tem um buraco na frente e não consegue nem ultrapassar. Agora, como é que você busca esse longo prazo? Você tem que estar conhecendo a realidade. E é impressionante como, às vezes, há uma miopia sobre a realidade das nossas empresas. Ou por um motivo ou por outro, há uma falta de informações adequadas. Seja porque o executivo não fornece, seja porque o próprio conselho, às vezes, nem está preparado para perguntar as informações corretas. Então, se você quer saber para onde você vai, você precisa saber tua realidade. 2, além da tua realidade, você precisa entender o teu universo. E o universo, cada vez mais, não é o universo só da tua empresa. Com esta grande concorrência disruptiva, você tem que ter uma visão muito mais ampla para você poder tentar enxergar. E se você não tem condições de fazê-lo sozinho, você tem que buscar o expertise fora. Ou com assessoria externa, ou buscando, viajando fora, etc., etc., ou indo nos centros universitários, etc., etc., para poder. Então, você tem que colocar tudo isso no liquidificador e tentar trazer esse insumo e discutir. Na essência, é isto para você poder tentar enxergar o caminho que você vai perseguir. E não pode deixar isto ser engavetado. Quantas empresas eu já vi, e eu acho que vocês talvez também, que fazem um planejamento lindo, maravilhoso, jogam na gaveta, não acompanham e, de repente... E tem que ter uma noção de que isso é um processo de longo prazo. A gente não implanta a governança de um dia para o outro e nem por decreto, né?
Eu acho que essa é uma consciência importante da gente estar trabalhando com o longo prazo para que as pessoas possam se acostumar com as ideias. Não é isso? Com certeza. Eu acho que quando você falou de resistência, o que me veio à mente é o seguinte: nós encontramos muitas vezes, eu também já atuei implantando conselhos de família em outras empresas, tal, até porque era um modelo que a gente implantou, as pessoas começaram a pedir para a gente ajudar a implantar em outras. Então, você começa a perceber a resistência quando não há um nivelamento do conhecimento, né, sobre a governança. Eu acho que é essencial, principalmente, se você vai startar um processo desse, é nivelar o conhecimento sobre, né, governança com os seus executivos, com todos aqueles que vão participar das reuniões, com a própria família, né? E a resistência, ela pode vir tanto dos executivos, né, como, né, do pessoal, né, abaixo no caso de uma empresa familiar, ou pode vir até do fundador, que não está habituado a dividir o poder dentro de um conselho de administração e não aceitar as ideias de um conselheiro independente. Então, tudo isso tem que ser muito bem, né, planejado e trabalhado até antes de startar um processo desse. Agora, um outro assunto, tem falhas, né? Você estava falando sobre a Luísa. Luísa é uma mulher excepcional. Tive o privilégio de ser colega dela no Conselho da Sadia, ficamos anos e anos e anos, e tivemos um problema, tanto ela como eu, que aconteceu aquele fatídico 2008, onde tivemos o problema das derivativos, e em 15 dias nós perdemos a companhia, né? Então, foi falha nossa? Foi falha nossa, não tem dúvida. Mas, enfim, não enxergamos com tanta nitidez aquilo que precisava ser enxergado, e somos pessoas razoavelmente inteligentes, né? Eu acho que pelo tempo ali nós estamos esgotando, mas essa parte de resistência é bom a gente falar. Eu também estou do lado executivo. Eu acho que, passar da fase de convencimento dos acionistas, que precisa ter um conselho, precisam ter vozes independentes dentro do conselho, serem ouvidas, serem respeitadas, se a gente também não tiver uma evolução interna na parte organizacional das empresas, o executivo, que é mais centralizador, ele tende a ser resistente a conselhos, a comitês. Por quê? Porque você tendo comitês, que são órgãos acessórios ao conselho, e você ter conselho, você divide as decisões. Então, quem não gosta de dividir decisões, às vezes é um pouco resistente ou tem restrição sobre conselhos. Mas eu estou aprendendo de novo, né, porque estou entrando numa outra fase, participando também de conselhos e respondendo a conselhos. Então, estou fazendo de tudo, praticamente. Então, nós estamos chegando no final do nosso tempo e eu tenho uma última pergunta. Governança veio para ficar? Governança o quê? Veio para ficar? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que veio, não é um modismo, e ao mesmo tempo que veio para ficar, tem seus riscos. Eu comentei o assunto da Kombi da Sadia, e várias pessoas me perguntaram: mas Faldinho, você não tem medo de ser conselheiro? Né? Tem várias pessoas que dizem: mas você é maluco de ser conselheiro? Bom, eu estou no conselho da Odebrecht. Pode ser que eu seja maluco, mas, enfim, eu estou tentando salvar a companhia de todos os problemas. E eu acredito na governança. Pode dar certo, pode não dar, tem falhas, tem riscos, mas eu acredito que é uma coisa que veio para ficar. Eu também acredito. Eu acho que um conselho efetivo, ele pode ajudar muito uma companhia. Então, eu acho que realmente, se for levado a sério, se for feito realmente dentro das boas práticas, eu acho que ela realmente só tem a acrescentar. Eu também acredito, veio para ficar. A governança tem que existir dentro dos grupos. Isso tira um pouco a carga dos acionistas e tira um pouco a carga também dos executivos. Então, acho que tem esses dois papéis importantes aí. Ok, eu agradeço muito aos nossos panelistas, muito obrigado, foi excelente, muito obrigada a todo o público e terminamos aqui a nossa sessão. Obrigada.
Nós também agradecemos os nossos panelistas, a nossa mediadora e a Expogestão. Gostaria de presenteá-los com uma obra do artista joinvilense mundialmente conhecido, Juarez Machado, uma gravura intitulada Chateau Bordeaux, que é assinada pelo artista, reproduzida a partir da obra original. Está sendo conduzida até o palco pelos empresários Tiago Coelho, Carlos Rosa, Célio Valcanaia e Adriano Silva. Ópera apresenta Expogestão.